Efésios, capítulo 1, e deixa aberto aí. Eu quero te convidar a tu orares e a pedires ao Senhor para Ele ministrar o teu coração. Ele habita dentro de ti e o Senhor quer falar contigo. Eu tenho convicção disso, que Deus quer trazer algo mais ao teu coração, ao teu espírito, não apenas à tua mente, ok? Deixa aí o grilo, por favor, não mexe. Eu creio que Deus quer trazer algo mais para ti, enriquecer e te levar a crescer espiritualmente e não apenas mentalmente. Amém? Então fecha os teus olhos e pede ao Senhor: Senhor, obrigado, fala comigo. Pede para Ele ministrar o teu coração. Fecha os teus olhos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Abre a tua boca e pede a Ele: Senhor, ministra ao meu ser. Pai, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra é poderosa. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre queres falar conosco. Obrigado porque Tu habitas em nós e ministras ao nosso coração. Pai, obrigado porque Tu já nos encheste de sabedoria, de revelação, e a Tua palavra habita em nós. Senhor, a Tua palavra diz que a unção do Senhor está sobre nós, e nós recebemos-la em nome do Senhor Jesus. Pai, recebemos a unção para ouvir, unção para escutar e unção também para praticar a Tua palavra. Senhor, inclinamos a nossa mente, inclinamos o nosso coração para escutar da Tua palavra. Ministra ao nosso ser, fala conosco, abre os nossos olhos, derrama luz nas nossas trevas, para que nós vejamos como o Senhor vê. Assim te pedimos, assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Da igreja diz comigo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado: animado, bem disposto para fazer uma viagem aqui pela palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Então, Efésios capítulo 1, eu quero ler contigo a partir do versículo 15 até ao 19. E Paulo escreve essa carta aos Efésios e diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, Igreja Videira de Almada, glória a Deus por tempo, os crentes acordados aqui, aleluia, quem está dormindo diga amém. Misericórdia. Glória a Deus. E ele continua a dizer: e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Lembram a semana passada que, outra semana que falámos com a igreja, ministrámos que coração e espírito são sinónimos intercambiáveis dentro da palavra de Deus. Alguém lembra disso? Então acredite, essa expressão aqui fala disso: iluminados os olhos do vosso coração, iluminados os olhos do vosso espírito, da vossa parte mais interior. E continua Paulo a dizer: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quem crê diz aleluia. Aleluia. Com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Vai comigo para o capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 até ao 19. Efésios capítulo 3, do 14 ao 19. E Paulo ora novamente e diz assim: por esta causa, ou seja, pela causa da igreja, pelos irmãos da igreja de Éfeso, eu coloco-me de joelhos diante do Pai, Pai com letra maiúscula, de quem toma o nome toda a família. Irmãos, quem é essa família? Todos os crentes, todos aqueles que acreditam em Jesus. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Irmãos, a preciosidade deste versículo e dele estar a dizer aqui: eu coloco-me de joelhos diante do Pai, de quem toda a família toma o nome. Porquê essa ênfase no nome? Porque a palavra de Deus diz em outro lugar que não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, pelo qual nós possamos ser salvos. Só há um nome, só há um nome. E Paulo diz isso aqui. Ele fala, ele diz: olha, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, diz comigo, me conceda. É para mim, é para ti, irmãos. E ele está a dizer: vos conceda, igreja,
que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor do tipo de Deus, em caridade do tipo de Deus, em amor ágape, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura. E aqui eu quero novamente fazer-te uma pausa e dizer: esse compreender não é um compreender apenas da língua portuguesa, como mental, mas é um compreender no espírito, no interior, de dentro para fora. Viu a música? De dentro para fora, vem queimar em mim. Quando Deus ministra ao teu coração, ao teu espírito, o que é que você sente? Alguma coisa. Começa. Uns têm umas expressões assim, outros gritam, outros fazem de outro jeito, mas o que é que acontece? É um reteté, começa a aquecer. Alguma coisa agita as águas paradas. A água começa a borbulhar, porque é de dentro para fora, porque é no Espírito, a fim de compreenderes com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O único que tem toda a plenitude de Deus chama-se Espírito Santo de Deus. E o que ele está a dizer é que vocês sejam tomados, cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, repare, eu quero te chamar a atenção aqui, antes de entrarmos propriamente no boletim, eu quero te chamar a atenção para uma expressão que está aqui neste versículo 19. Ele diz: e possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Olha aqui, nós temos por hábito de tentar compreender as coisas de Deus com a lógica humana. Assim como nós compreendemos quanto é que é 8 vezes 7. Alguém sabe? Glória a Deus, está toda a gente aprovada em matemática. Aleluia. Assim como nós tentamos compreender coisas lógicas com essa mente, Paulo está a dizer, presta atenção nessa expressão aí. Qual é a expressão que ele fala? O amor de Cristo que excede todo conhecimento. A minha diz entendimento, a tua diz conhecimento. O que eu te quero dizer é o seguinte: não há como tu compreenderes o amor e a graça de Deus com uma mente natural e lógica. Não tem como. O amor de Deus só se compreende mediante uma aceitação incondicional. Não há como compreender que Deus absolva um homem que está junto dele a ser crucificado na cruz do Calvário e ele diz: Senhor, tem compaixão de mim. Quando o outro blasfema, quando o outro está do lado e fica a caçoar, a gozar, mas o outro diz: Senhor, tem misericórdia de mim, e ele diz: fica tranquilo, porque tu vais estar comigo no paraíso hoje mesmo. Como é que seria para a mentalidade religiosa daquela época? Todos vestidos e trajados, sempre bem comportados no templo, a fazer sacrifícios, mas vem o autor da vida e o autor da vida diz: porque tu acreditaste em mim, tu vais morar comigo. Como é que seria para uma mente religiosa que diz: mas ele não passou pelo encontro, ele não está numa célula, ele não fez a maturidade, nem o Ceifeiros, nem o CTL, ele não é da Igreja Videira, como é que ele pode receber esse amor? Porque excede toda a tua lógica, excede toda a tua mentalidade. É um amor que vai para além dos teus conceitos. Mas nós continuamos muitas das vezes, e quando falo nós, não é aqui, mas eu sei que não é aqui, glória a Deus, mas quando falo nós, continuamos a tentar encaixar o mover de Deus, o agir de Deus, o falar de Deus dentro dos nossos conceitos, e até utilizamos versículos bíblicos para isso. Mas o que Deus está a continuar a dizer é que o amor de Deus excede todo o entendimento. Lembra a parábola do filho pródigo? Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Lembra aqueles trabalhadores da vinha que foram para a vinha e ficaram indignadíssimos, porque o que chegou ao fim teve a mesma paga daqueles que estavam a trabalhar o dia inteiro? É aqueles judeus religiosos. Nós fazemos tudo, estamos aqui no templo, sacrifício, e chega um ladrão que morre na cruz, está a ter o que merece, e lá diz: tem misericórdia e ele ganha o céu assim? Esse é o amor, essa é a graça, escandalosa graça, superabundante graça, que vai para além do teu entendimento. Irmãos, não sei,
Eu acho que qualquer dia vou colocar aqui um pecadómetro, a ver qual de nós consegue colocar mais pecado aqui dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aonde abundou o pecado, isso é para além, excede todo o entendimento. Isso excede todo o entendimento. Mas nós continuamos, e quando falo nós, é cristãos de forma geral, continuamos a querer merecer as coisas de Deus pelo nosso bom comportamento. Paulo está a dizer aqui: eu oro para que vocês tenham revelação no vosso coração. Eu oro para que os vossos olhos do coração espirituais sejam abertos, para que vocês possam compreender no Espírito qual é a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do grande amor de Deus. Amém. Sabe, tu vais ver aí no teu boletim aquilo que Paulo orava. Ele não orava para que eles tivessem um prédio novo, ele não orava para que as igrejas crescessem. Paulo orava para que as igrejas tivessem, os cristãos, os crentes, tivessem espírito e revelação no seu homem interior, no seu homem espiritual. Porque Paulo sabia que quando o homem tivesse revelação de Cristo, presta atenção nisso, Paulo sabia que quando o homem tivesse revelação de Cristo no seu interior, todas as áreas da sua vida seriam alinhadas, ajustadas, e ele viveria com êxito em todas as áreas da sua vida. Na saúde, sim. No casamento, sim. Em todas as áreas da sua vida. Irmãos, o centro do Evangelho, eu estou já a entrar em algumas coisas que estão aí no boletim. O centro do Evangelho é Cristo. É Cristo em nós. Mas não apenas Cristo em nós, mas Cristo revelado em nós, de dentro para fora. Cristo a crescer em nós. Irmãos, toda a solução dos nossos problemas é Cristo. Cristo é a solução para todos. Nós só precisamos entender que Ele é e tem provisão para tudo aquilo que eu estou a passar. Pastor, como é que eu posso saber disso? Deixa eu dar-te uma ilustração. Quem já em momento de problemas entrou para o seu quarto ou foi em outro lugar e foi ter um tempo de intimidade com Deus e apresentar aquele problema para Deus? Já aconteceu isso com alguém? Você orou, você apresentou aquilo diante de Deus. Quando saíste de lá, depois de desabafar, de chorar, de fazer as queixinhas para Deus e pedir ajuda a Deus, fazer tudo, dizer: Senhor, ajuda-me, socorre-me, salva-me, liberta-me, dá-me uma luz, abre uma porta, diz-me alguma coisa. Depois de sair de lá, o problema continuou. Já aconteceu isso consigo? Mas também já aconteceu que depois de orar, depois de ter desabafado e colocado diante de Deus e ter experimentado a presença de Deus, nesse mesmo momento, tu saíste de lá com uma nova disposição e dizer: eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Já aconteceu isso com alguém? Isso é prova de que o amor de Deus vai além do nosso entendimento, de que é a vida no Espírito que te vai ajudar a vencer, porque Cristo é a expressão da glória de Deus e Ele é a resposta para todos os problemas que tu estás a passar. Ele é o braço que chega onde tu não chegas. Ele é os pés que vão onde tu não consegues ir. Ele é o sorriso que tu não consegues dar. Ele é a alegria que tu não consegues ter no dia da dificuldade. Cristo é a expressão da glória de Deus e Ele quer se manifestar através do teu Espírito. Amém. Sabe que o que está junto aqui é uma igreja espiritual que vai ser arrebatado. Jesus vai vir buscar espíritos, não apenas corpos, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o corpo? O corpo nós vamos receber um glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem vai gostar de ter um corpo novo, irmãos? Oh, irmãos, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, irmãos. Eu vou gostar de ter um corpo novo. Mas escuta, nós aprendemos e temos visto que somos espírito, alma e corpo. O espírito está pronto, a carne é fraca. O corpo vai ser glorificado. E a alma? Está sendo transformada. A alma precisa ser transformada. Como é que ela é transformada? Pela ação da palavra de Deus na minha vida, na tua vida. É aí que entra tudo isso que está aqui escrito hoje no teu boletim. Amém? Vamos ver isso? Até agora você pensou que eu já tinha pregado metade, eu estou só na introdução. Aleluia.
E como eu te disse, o ponto mais importante na vida cristã, irmãos, é Cristo. Tudo o que nós precisamos é Cristo. Pastor, mas como assim? Eu estou a precisar de 1 quilo de arroz lá em casa. Pede a Jesus. Amém. E quando chegares no meio da igreja, ou tens que ligar, dizer a alguém, olha, eu estou a precisar de arroz. Cristo vai tocar no coração de alguém e vai-te levar com 1 quilo de arroz. Porque a palavra de Deus diz que se tu fores bater ao teu irmão lá à porta dele e disseres que estás a precisar de 1 quilo de arroz e ele apenas te disser vai orar, isso não vai servir de nada. Tu vais precisar de 1 quilo de arroz. E nós precisamos disso. E através de tu pedires a Cristo, Ele vai tocar o coração de alguém e Ele vai te ajudar a suprir essa necessidade. Sabes o que é isso, irmãos? Às vezes nós ficamos muito presos naquela coisa de dizer eu não quero chatear, eu não quero incomodar, os outros também precisam. Sabe, nós precisamos aprender a viver a vida de Atos 2, lá da vida dos apóstolos. Nós precisamos aprender a viver a vida de uns aos outros, de uns pelos outros. Se nós vimos para a igreja, mas continuamos a viver um estilo de vida individualista, como se vive lá fora, qual é a diferença daqui lá fora? Se continuamos a viver um estilo de vida centralizado no meu umbilico, no meu ego, qual é a diferença dessa vida? Eu preciso fazer participante e co-participante o meu irmão daquilo que eu tenho e daquilo que eu preciso. Isto precisa mudar a nossa maneira de pensar, porque é uma verdade do Evangelho. Paulo orava e dizia, eu oro para que vocês tenham o espírito de sabedoria e de revelação. Eu oro para que vocês entendam e vejam as coisas dentro da ótica e da perspectiva do Espírito, para que dessa forma vocês possam começar a ver que tudo é Cristo e nada tem a ver connosco. Irmãos, o mundo tem nos moldado de alguma forma a vivermos descentralizados em nós. No que eu quero, no que eu preciso, no que eu gosto. Eu primeiro. Essa é a forma como o mundo nos tem moldado. Só que a forma de Cristo nos moldar, sabe, a ordem de prioridades de Deus é totalmente diferente da nossa. Nós pensamos primeiro eu, depois tu e depois ele. Cristo pensa exatamente o contrário. Primeiro eu, depois tu e depois eu. Isso pode parecer uma frase de efeito, uma frase feita, mas deixa-te dizer algo. Essa forma de pensar e de raciocinar foi o que levou Cristo à cruz do Calvário. Sabe porquê? Porque Ele viu a necessidade que o mundo tinha e Ele amou de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha por causa de ti e de mim. Nós precisamos crescer e avançar, também ter entendimento e revelação dessa verdade, de que precisamos de ser uma igreja que ministra às necessidades dos outros, tanto naturais, como sejam quilos de arroz, quanto de atenção, quanto de consolo. Quanta gente deprimida aí fora, quanta gente com crises de pânico, quanta gente frustrada, porque os sonhos estão focados no lugar errado. Querem as coisas certas, mas da forma errada. Aí chega a igreja e diz, tem casamento aqui para ti, tem carro novo aqui para ti, tem mais o que, Marlon? Tem casa nova para ti aqui, tem tudo. Tapetinho e a igreja, tapetinho santo, pulseira mágica, essas coisas. E tem tudo. Irmãos, deixa eu dizer, Cristo tem isso para nós, sim ou não? Cristo tem tudo isso para nós. A questão é que essas coisas não são o foco. O foco, Paulo dizia, o foco é Cristo em vós. Porque dentro de Cristo vocês vão ter todas essas coisas. Cristo em vós é a esperança da glória. Mas o homem pega nessas coisas que são legítimas de ter e coloca-as como o centro da sua existência e tira Cristo do lugar central. Lembra do teatro a semana passada aqui? Quando houve o pecado, o Espírito, o que é que aconteceu com ele? Lá para trás, morreu. Hoje que nós estamos aqui para ministrar e dizer-te que a vida e a revelação Deus quer que tu tenhas é no teu Espírito, dentro do teu coração. Amém? Vamos continuar aí. Irmãos, então, se nós obtivermos o ponto central, como eu te disse, de todo o Novo Testamento em Cristo, e não apenas Cristo, mas Cristo dentro de nós, no nosso Espírito,
Está aí a dizer que se nós obtivermos a revelação de Cristo, espontaneamente todas as áreas da nossa vida, elas vão começar a ser afetadas e transformadas. Agora, pastor, mas o que é isso, revelação? Irmãos, revelação é o conhecimento espiritual que é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. E se nós falharmos em perceber que somos espírito, alma e corpo, e se nós continuarmos a querer viver só centrados na mente, na lógica, na vontade e nas emoções, nós vamos falhar redondamente em perceber qual é a direção de Deus para o nosso ser. Porque o Espírito Santo, Ele vai falar no teu espírito. Ele vai trazer entendimento no teu espírito. Irmãos, e quando a luz de Deus brilha no nosso espírito, aí então há revelação e há entendimento daquilo que Deus está a falar connosco. Revelação, ele é um saber algo, é um conhecer algo pelo Espírito de Deus. Talvez até alguma coisa que a nossa mente até já sabia, mas é quando nós começamos a ver aquela situação do ponto de vista de Deus. Os irmãos ouviram o que eu acabei de dizer? É ver aquela situação do ponto de vista de Deus. Deixa eu tentar tornar isto mais prático. O problema que tu estás a viver agora, tu precisas vê-lo do ponto de vista de Deus. Seja na família, seja nos relacionamentos, seja na vida financeira. Nós precisamos de ver esse problema do ponto de vista de Deus. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar o que for. Nós precisamos começar a ver isso do ponto de vista de Deus. A graça de Deus manifesta-se aí. Nós fomos educados e habituados a pensar neste mundo sempre numa forma de demanda. Eu não tenho, eu preciso, eu não tenho. Nós vemos sempre desta forma. Precisamos mudar a nossa maneira de ver para começar a ver, pensar em forma de provisão. Eu até não tenho, mas o meu Pai tem. O meu Jeová Jiré tem. E Ele vai me dar, Ele vai me suprir. Sabe, essa é uma forma de ver. Esta é a forma de pegar no que a palavra de Deus diz e alimentar-nos dela. Sabe, a revelação é quando as letras da Bíblia elas parecem saltar aos nossos olhos e mesmo aquelas coisas que nós já sabíamos com a nossa mente adquire agora uma intensidade e uma realidade que antes nós desconhecíamos. Agora, como é que essa revelação acontece na nossa vida? Como é que é esse processo de revelação na minha e na tua vida? Irmãos, revelação é algo que acontece primeiramente dentro do nosso espírito. Ok? Vamos falar muito disso, acerca de espírito, alma, de Espírito Santo, nosso espírito. Mas o Espírito Santo, ele faz o que? Ele transmite uma verdade ao nosso espírito e o nosso espírito transmite essa verdade para a nossa mente. E a mente, ela por si mesma não pode ter revelação de Deus, mas o que acontece é que aí nós vamos perceber, quando o Espírito Santo transmite o conhecimento ao nosso espírito, nós vamos entender que há uma grande diferença entre o conhecimento mental e o conhecimento espiritual. O mero conhecimento mental, ele não tem o poder de transformar a vida de ninguém, mas o conhecimento no espírito, ele tem poder de transformar a tua vida. Não sei se já tiveste aquela experiência de estar a ler algo na palavra de Deus que tu já tinhas lido muitas vezes, mas de repente, naquele dia, aquele versículo, aquela passagem adquire um sentido novo, um entendimento novo. Quem já teve essa experiência sabe do que é que eu estou a falar. É a experiência dos olhos abertos, é a experiência do afinal é isso que quero dizer. Uau, é isso, é isso. E Paulo diz, antes ele conhecia Jesus segundo a carne, mas depois aí no versículo ele fala assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E olha aí as orações que Paulo fazia pelas igrejas. São aquelas orações que falamos há pouco. Ele ora pela igreja, para que a igreja pudesse realmente entender. E esse entender, mais uma vez eu quero dizer, é o entendimento no Espírito. Amém. E se nós observarmos essas orações que ele faz aqui em Efésios, lemos duas, mas ele faz também em Filipenses, em Colossenses, ele ora, o único alvo de oração que ele tinha era que a igreja tivesse a revelação.
Irmãos, o que é a revelação? Revelação é o conhecimento espiritual que o Espírito Santo transmite ao nosso espírito. Revelação é ver como Deus vê. Diz comigo, revelação é ver como Deus vê. Vamos pôr isso na prática? Pode ser? Amém, igreja? Olha aí, se tu estás junto com o teu marido ou com a tua esposa, olha para ele, olha para ela. Com os teus filhos. O que é que nós dissemos? Revelação é ver como Deus vê. Como é que Deus vê o teu marido ou a tua esposa abençoada? Como é que tu vês o teu marido ou a tua esposa abençoada? Agora, como é que Deus o vê e a vê? Olá, tem alguém cá em casa hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém? Bom dia. Irmãos, vão lá. Sabes, eu estou a correr o risco de perder imenso tempo em alguns pontos e não te ministrar outros. Mas a minha preocupação é que tu aprendas na prática e pegues na palavra de Deus e comeces a aplicá-la na prática. Porque isto que está aqui, irmãos, funciona. Funciona. A questão é que o nosso rádio está sintonizado em outras coisas, em Facebook da vida, Instagram e outras coisas da vida. Em bufufas, graveto, pininha, cacau, arame, ó. Quando nós precisamos sintonizar o nosso rádio naquilo que nos vai trazer vida e vida em abundância, mas vida para a eternidade. Amém. Então, peraí, vamos lá. A revelação é o que, irmãos? É ver como Deus? Sim. Como é que Deus vê esse abençoado, essa abençoada? Como é que Deus o vê? Aqui para os casados, eu sei que isso nunca aconteceu lá em casa, mas na minha já aconteceu. Às vezes vem uma vontade de fazer uma imposição de mãos e pés. Aleluia. Glória a Deus. Caminho espiritual. Como é que Deus te vê? Como é que Deus vê? Pastor, eu não consigo, já tentei, mas não consigo. Pois esse é o problema, sabe? Essa é a coisa mais maravilhosa da lei. A lei diz, tu tens que fazer. Tu tens que ser espiritual. Tu tens que orar todos os dias até a orelha bater palma. Só que chega um ponto, eu no primeiro dia eu vou bem, hoje eu consegui. Segundo dia, não consegui. Terceiro dia, já não consegui. Porque também aí nós precisamos ter a revelação e entendimento de que Cristo fez duas substituições. Uma para nos dar salvação, a outra para viver a nossa vida no dia a dia. Senhor, a minha vontade é enchê-lo de oração e palavra. Mas Jesus, glória a Deus, aleluia. Ajudai-me, Jesus, ajudai-me. Ajudai-me agora, não me des força, porque se me des força. Irmãos, a revelação é ver como Deus vê. Como é que Deus vê o problema que tu estás a passar? Eu vou-te dar uma ilustração acerca de problemas. Minha filha está lá em cima. Talita, vem cá, ajuda-me, filha, por favor. Sim, tu. Não fiques com medo. Ok. Não, ok, ela tem vergonha. Mateus, está aí. Oi, podes me ajudar? Vem cá. A revelação é ver como Deus? Sim. Como é que Deus vê o teu problema? Presta atenção. Vem cá, Mateus, obrigado. Nós que somos adultos, Mateus, tu estás com 15 ou 16? 17. Foi isso, 17, irmãos, foi o que eu disse. Vocês é que ouviram mal. Nós já tivemos 16 anos, 17 anos. Quem aqui já teve 17 anos? Já teve?
Aos 17 anos tu tinhas problemas? Sim ou não? Tinha. Quando tu chegavas ao pé dos teus pais, se chegavas a compartilhar, como é que os teus pais reagiam? Que respostas é que eles te davam? Se calhar umas respostas que tu ficavas assim a olhar, não tem nada a ver, tu és de planeta. Era ou não era? Porquê? Porque aquele problema que ele está a passar, para nós agora que já temos 30, 40, é tão fácil de resolver. É ou não é? Estás-te a preocupar com uma coisa tão mesquinha que não tens que te preocupar tanto. Sabe, essa é a forma como Deus vê as nossas coisas. A revelação é ver como Deus vê. Para ti hoje, o problema que tu estás a passar é o fim do mundo. Como é para Ele. Mas Deus olha e vê. Não precisas te preocupar. Amém. Confia em mim. Descansa em mim. Aleluia. Eu cuido de ti. Amém. Isso vai passar, meu filho. Isso vai passar. Dá para entender? A revelação é o quê, irmãos? Agora pega nessa verdade e aplica ao que tu estás a passar na tua vida. Amém. Pega e aplica. E é crer, Senhor, eu não consigo. A minha vontade é impor as mãos, é abençoar com 30 mil orações, com 7 pezões, 3 bibladas na cabeça dele ou dela, do meu patrão, do meu colega. Mas eu creio que tu és capaz. Obrigado, Mateus. Sabe, irmãos, olha aí, Paulo sabia que quando há revelação, naturalmente as pessoas vão ser transformadas pela ação da palavra de Deus. Olha aí que eu tenho para ti. Paulo sabia, sabes, eu estou-te aqui a falar, e isso para ti pode soar uma língua estrangeira, uma língua esquisita, mas isto não deixa de ser verdade se tu estás a aceitar ou não, se tu estás a compreender ou não. Eu oro e peço a Deus que tu compreendas. Mas a verdade é que quando nós temos revelação do ponto de vista de Deus, de como Deus vê a palavra, nós vamos ser transformados. Aquilo que era gigante passa a ser algo muito pequenino. Aquilo que era um gigante, Deus vai nos dar uma funda e umas pedras e uma atitude que foi o que venceu o gigante, foi a atitude de fé de Davi em crer. E nós precisamos muitas das vezes da atitude de crer que maior é o que está em mim do que aquele que está lá fora. Sabe, nós precisamos de ver como Deus vê. Precisamos ter essa revelação. Paulo sabia, irmãos, que quando há revelação, naturalmente as pessoas vão ser transformadas pela ação da palavra. Pela ação da palavra. Fala aí para o teu irmão do lado, pela ação da palavra. Fala para o outro lado, pela ação da palavra. Para o de trás e para o da frente, fala, é pela ação da palavra. Amém ou não amém? Agora deixa de fazer uma pergunta mágica, milagrosa. Pergunta para ele e diz assim: tens lido a palavra? Porquê tantos risos? Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, a graça veio, é de graça a salvação. Deus está-te a transformar, mas há uma parte que Deus não vai fazer por ti. Tu precisas ler, tu precisas orar, tu precisas ter comunhão, tu precisas te expor à palavra de Deus, tu precisas te expor à congregação dos santos, porque ali há vida, há edificação. Pastor, mas ali também há quem me incomoda, quem te chateia. Bem-vindo ao clube, meu irmão. Se tu já estás pronto, santo, santo, salve, salve, retumbante, ora para Jesus te levar. Até hoje nunca vi ninguém fazer esse tipo de oração. Sabe, irmãos, nós precisamos de ver como Deus vê. Espontaneamente a fé vai se manifestar, a unção e a vida de Deus vão transbordar por causa da ação da palavra. A luz de Deus só pode vir em cima da palavra. Se não há palavra, se não há logos, se não há palavra escrita, não há luz de Deus. Precisa haver leitura da palavra. Precisa haver audição da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação de Cristo. Se não há palavra, não há como haver luz. Não há como ver do ponto de vista de Deus. Precisa haver palavra. Quando a revelação de Deus vem, então há crescimento, há discipulado,
há maturidade cristã, há missões, há novos líderes. Todo o resto é apenas a consequência de nós termos as nossas vidas impactadas pela luz do Espírito Santo. Eu quero te pedir, vamos ler essa parte aí, a negrito, juntos. Pode ser? Amém? No 3, vamos ler em voz alta, toda a igreja. Amém? 1, 2 e 3. Paulo sabia que quando há revelação, naturalmente as pessoas serão transformadas pela ação da palavra. Espontaneamente, a fé manifesta-se e a unção e a vida de Deus irão transbordar. Quando a revelação de Deus vem, então há crescimento, há discipulado, há maturidade cristã, há missões, há novos líderes. Todo o resto é apenas a consequência de nós termos as nossas vidas impactadas pela luz do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos disso. Eu preciso disso. Sabe, à medida que os nossos olhos espirituais eles vão sendo abertos e à medida que nós entendemos com todos os santos a medida do seu poder, do poder de Deus dentro de nós, há em nós, dentro de nós, como que uma explosão de poder e de autoridade. Ficamos cheios de fé. Quando nós entendemos e aprendemos que eu sou mais que vencedor. Quando nós entendemos e aprendemos que Deus me deu autoridade e poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum. Quando eu entendo isso, uau, eu fico cheio da fé, cheio de unção, cheio de ousadia. Sabe, irmãos, a vida de Deus manifesta-se. Uma das características da revelação é que ela produz em nós vida. Produz em nós vida, um brilho, uma ousadia, uma fé. É parecido com a ação do vinho. Vinho na Bíblia tem a ver com vida, com alegria. E repara que vinho produz em quem o bebe uns sintomas que têm tudo a ver com vida. Eu estou a falar dos efeitos. Vamos lá. É perigoso isso que eu estou a dizer, ok? Oh, eu estou na igreja certa, pastor. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso. Por favor, entendam aqui. Não é isso que eu estou a dizer. Mas repara uma coisa, você já viu alguém embriagado pelo vinho? Primeiro ele fica com o pé redondo, não dá conta de fazer nada, não é? Mas pronto, ok. Mas escuta, alguém que fica cheio de vinho, o que acontece? Toma um copo, toma 2 copos, vamos pensar numa medida moderada de refeição, mas o que acontece? Ela começa a ficar, já viu algum bêbado cobarde? O que ele diz? É o quê? Ele fica cheio de coragem, ele enfrenta tudo e todos, pensa ele, não é? Mas pronto, e o que acontece? Fica todo rosado, não fica? Aquele nariz abatatado, avermelhado, quase parece um bozo, palhacinho, mas fica o quê? Tudo isso, ele fica todo extrovertido, falante, ousado, corajoso. Embora aquilo não seja uma realidade, mas tudo isso, ousadia, coragem, falante, espontâneo, para fora, cheio de ânimo, tudo isso são expressões da vida de Deus. Olha aqui, irmãos, não perca a sua atenção na palavra. Tudo isso são expressões da vida de Deus. E nós, quando nós vemos como Deus vê, quando nós entendemos como Deus entende, quando há revelação, nós também ficamos dessa forma. Quando tu te sentires, por causa da palavra de Deus, quando tu te sentires cheio de ousadia, cheio de força, cheio de ânimo, e dizer, está tudo preto, está tudo esquisito, está tudo difícil, mas eu creio, eu não vou deixar-me derrotar, eu vou avançar, em nome do Senhor Jesus, eu vou. Isso é o que tu escolheste e decidiste dentro de ti, ouvir e ver como Deus vê. Dá para entender? É dessa maneira. E nós precisamos disso. A revelação da palavra de Deus, ver como Deus vê, produz em nós essa fé, esse ânimo, essa ousadia. Amém? Amém. Amém. Quero te pedir, vamos ficar em pé, em primeiro lugar. Nosso tempo já avançou. 7. Mas eu quero muito mais do que estar a colocar mais informação. Depois vais ler e compartilhar esse boletim na tua célula. Eu quero te convidar a praticar essa palavra. Eu quero te convidar a praticar aquilo que nós temos estado a ver.
Eu quero te convidar a tu fazeres o seguinte agora. Pensares aí num problema, numa circunstância, numa situação que tu estás a enfrentar. Alguém já pensou? Tem alguma coisa aí para resolver? Tem? Então agora eu quero te convidar a começar a pensar e a pegar em versículos bíblicos. Se tiveres que pegar na tua Bíblia, pega na tua Bíblia. E eu quero te dar autorização para tu, já tens toda, mas eu quero te dar, para tu, se precisares dizer assim: pastor, onde é que está aquele versículo? Onde é que eu posso encontrar? Se te vier um versículo à mente, tu vais agora começar a orar e a declarar versículos da palavra de Deus. Tu vais começar a ver como Deus vê. Lembras da ilustração que fizemos aqui com o Mateus? Nós vemos a situação que estamos a passar de um jeito, mas como é que Deus a vê? Eu quero te convidar para tu começares a declarar isso em fé e a declarar a essa situação o que tu acreditas que Deus tem para ti. Como é que Deus vê essa circunstância? Como é que Deus vê essa situação que tu estás a passar? Revelação, irmãos, é ver como Deus vê. Eu quero te convidar nisso. Mas pega versículos bíblicos. Pega um versículo da palavra de Deus e dizer: olha, nessa circunstância, eu declaro que isso vai ser assim. O Senhor deu-me promessa, eu pego na promessa de Deus, eu vou aplicá-la nesta área, nesta situação. Em nome do Senhor Jesus. Se tu precisares de ajuda, podes-me perguntar. Eu vou-te ajudar a dizer onde é que está esse versículo. Às vezes vem na tua mente um versículo, mas tu não sabes a referência. Eu vou-te ajudar nisso. Mas eu quero te convidar a tu, pega o teu problema, pega a tua situação e começa a declarar aquilo que tu crês que Deus tem para ti. Amém? Amém. Pode ser? Eu quero te ver, sai do teu lugar, podes vir cá para a frente, começa a orar, a andar de um lado para o outro, de joelhos, de senta, mas começa a declarar: eu creio na minha vida, isto vai mudar. Os irmãos estão a entender aquilo que eu te estou a chamar para fazer. Amém? Então eu quero te convidar, começa a declarar. Às vezes é um medo interior, às vezes é uma necessidade interior. Quero te convidar a algo. Se tu precisas de uma oração para te ajudar, eu quero te convidar, vem aqui, eu quero orar contigo. Se tu dizes: pastor, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda em oração, eu preciso que ore comigo por cura, eu preciso que ore comigo, vai por uma área, eu quero te convidar, vem aqui, eu quero orar contigo.